Graças a Deus, né, irmãos? Vamos agora então ministrar a palavra do Senhor. Eu sei que Deus tem grandes coisas a falar conosco esta manhã. Eu sei que Deus tem grandes coisas a revelar a nós esta manhã. E você esteja atento aí a tudo que Deus fará, porque não existe nada de Deus que seja feito em vão. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E eu sei que Deus tem propósitos para as nossas vidas esta manhã. Você está assistindo esse culto hoje, não é, uma mera coincidência, não é porque você acordou e decidiu isso, não. Deus, o Espírito Santo de Deus, tem algo a te oferecer esta manhã, eu creio. Então vamos agora celebrar ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Diz assim o Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo número 14, a partir do versículo número 13, diz assim o Senhor. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aleluia. Altíssimo Deus e Senhor desta igreja, Pai. Oh Deus altíssimo e tremendo, Tu és poderoso para revelar algo agora à sua igreja, Senhor. Revela-te a nós agora, Espírito Santo de Deus. Revela-te ao Teu povo através desta palavra, Senhor da glória, Pai. Ministra fogo do céu, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Ministra poder, Senhor, sobre cada vida que me ouve agora. Lava súbia. Ricandalalabacheias, serebicandalalabaxeias, serebiclaias, sandalaias. Ó Deus tremendo, Pai, que a Tua igreja seja edificada por Ti agora, Senhor. Ó Deus, liberta através desta palavra, Senhor. Cura através desta palavra, Senhor. Edifica através desta palavra, meu Senhor. Ó Deus, abre os meus ouvidos, Senhor da glória. Candia seiclo. Ou abre a minha mente, Senhor da glória, Pai. Toca no meu coração agora, Senhor da glória, Pai. Fala alto a mim, Senhor. Fala alto a Tua igreja. Oh, que a Tua igreja seja edificada, curada e liberta pelo poder da Tua palavra, Senhor. Oh Deus altíssimo e tremendo, vem Deus, vem Deus todo-poderoso, Pai. Oh Senhor, e ministra as nossas almas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, meu Senhor, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Diga aí onde você está. Graças a Deus, aleluia, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos amados, obviamente que você já ouviu esta palavra, né? Já conhece esta palavra, a multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez ali no deserto.
E é interessante esta palavra, porque Jesus, eu penso que ele estava assim, um pouco agoniado, né? Que Jesus era homem, né? Como nós, nos seus sentimentos, porque tinham acabado de dar a notícia a Jesus de que João Batista havia sido decapitado, morto, né? E Jesus, eu penso, estava meio angustiado e ele desejava orar. Jesus desejava buscar ao Pai, Jesus desejava o quê? Ter um momento especial com Deus, para que o seu coração fosse consolado. Jesus sabia tudo aquilo que ele iria passar, né? Jesus sabia tudo aquilo que ele iria sofrer. E eu penso que ele estava querendo ali um momento especial com Deus, para que Deus pudesse consolar o seu coração, para que Deus pudesse ali revigorar as suas forças, para que Deus pudesse ali, né, dar um conforto espiritual, eu penso, como todos nós necessitamos, né, irmãos? Então, você se acostume também a praticar isso, né? No momento de angústia, no momento de dificuldade, busque o Senhor, que é capaz de consolar o seu coração, através do poder da sua palavra, através de uma revelação, ou através de um louvor, né? Busque o Senhor, porque através de um louvor o Senhor pode falar grandemente contigo. Através de um louvor o Senhor pode, né, te dar um conforto que você necessita, ou através da sua palavra, né? Medite na palavra do Senhor nos momentos difíceis, porque Deus há de falar contigo, Deus há de te revelar a você, Deus há de fazer coisas grandes na sua vida. Nós temos que nos acostumar a olhar as coisas que, né, Deus demonstrou na Bíblia, para que nós possamos fazer igual, né? Para que nós possamos receber de Deus também aquilo que Ele tem interesse em nos dar, né? E é interessante que Jesus queria esse momento. A própria Bíblia diz assim, né? Jesus, né, ouvindo isto, ouvindo que João Batista havia sido morto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Jesus queria ficar sozinho, mas a multidão não queria deixar ele sozinho, né? A Bíblia diz aqui que ele pegou um barco, né, e foi ali através do mar da Galileia, né, e procurando um lugar de refúgio para poder ali falar com Deus, para poder ali ser consolado pelo Senhor. E a multidão soube, e a Bíblia diz que muitas pessoas de diversas cidades vinham, né, e não tinha barco para todo mundo, é lógico, e a multidão o seguia por terra. Ele ia pelo mar, né, e ali a multidão ia por terra, seguindo a Jesus para um lugar que ninguém sabia onde seria, né? Mas era um lugar deserto, né? Era um lugar onde não havia ali condições boas de sobrevivência, né? Lugar deserto, você sabe, né, irmãos? É um lugar onde falta tudo, né, no deserto, né? Falta água, falta comida, falta, né, conforto, né? Então, você sabe que não era um lugar agradável para as pessoas ali estarem indo. Mas as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus e buscavam também. Buscavam o conforto espiritual. Buscavam também ali a ajuda espiritual, né? Os milagres que só Jesus podia fazer naquele instante, naquele momento. Jesus precisava ser confortado, né? Mas a multidão também precisava ser confortada, né? E nós, quantas vezes nos encontramos desta forma, irmãos, né? Quantas vezes você está ali num momento difícil da sua vida e vem uma pessoa pedindo um conselho para você, vem uma pessoa pedindo oração a você, vem uma pessoa pedindo ali que você esteja ali ouvindo e você está ali triste, amargurado às vezes, isso acontece. E você tem que discernir isso porque você é um servo, você é uma serva de Deus. E você não se deixe envolver pelas suas emoções, ainda que as suas emoções sejam duras, né? Ainda que você esteja procurando o colo do Pai, né? São nesses momentos que muitas vezes Deus envia vidas para você, né, consolar essas mesmas vidas que estão passando por situações parecidas, talvez, com as que você esteja passando, ou que estejam tristes e amarguradas por um motivo que não tem nada a ver com aquilo que você está passando, mas são situações que nós vamos enfrentar. Nós, como seres humanos, nós vivemos como seres humanos, temos emoções,
né? Vivemos situações difíceis na nossa vida também que nós precisamos vencer, mas acima de tudo, nós deixamos de lado as nossas emoções para que a glória de Deus se manifeste, né? Quantas vezes eu falei na igreja já, né, que às vezes você sobe naquele púlpito para pregar a palavra, né? E você sobe ali triste, às vezes você está preocupado, às vezes, né? Mas quando a gente sobe naquele púlpito para ministrar a palavra do Senhor, nós somos transformados pelo poder de Deus. Nós somos transformados pela unção do Espírito Santo de Deus. E ali, né, a nossa emoção, ela se cala para que a emoção de Deus fale, né? A nossa emoção, ela se cala para que o Senhor fale, para que o Senhor ali ministre aquilo que Ele deseja ministrar, e não as nossas emoções, e não o nosso entendimento, e não a nossa vida, né, sentimentalmente falando, ministre ali. E talvez esse seja um defeito de muitas pessoas, né, que às vezes não conseguem separar isso, né? Às vezes elas estão passando por situações difíceis e aí, ao invés de elas lutarem contra as situações difíceis, elas se fecham, né? Elas ali buscam o refúgio que Jesus buscava ali e se esquecem, né, que muitas vezes a resposta para a sua vida está fora do refúgio, né? Quantas vezes, né, ao invés de nós nos recolhermos, nós temos que sair, né, para, né, entendermos que o poder de Deus se manifesta através das nossas vidas, entender que o nosso mundo não é a nossa vida, não é a nossa casa, entender que o nosso mundo é aquilo que Deus nos proporciona. E aí nós vamos, né, ter a oportunidade de sermos ali abençoados pela própria palavra que nós ministramos, consolados pelas próprias palavras que nós ministramos, né? Porque quantas vezes é necessário, né, nós ouvirmos a voz de Deus através de nós mesmos, né? Eu sempre falo assim, né? Quando nós ministramos a palavra do Senhor, a palavra de Deus fala conosco também, porque é o Espírito Santo de Deus falando, né? Então, assim como uma igreja é edificada, nós também somos edificados. Eu sempre falo, quando eu oro por uma pessoa, todas as bênçãos ministradas para aquela pessoa vêm sobre a minha vida também, né? Porque é assim que Deus faz, né? Deus não nos deixa órfãos. Deus, Ele ministra poder através das nossas vidas, edifica a nossa vida através do poder dEle que sai de nós, né? Através da palavra dEle que sai da nossa boca, palavra que é alimento, conforme o Senhor Deus disse, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Deus falando, Deus ministrando, Deus curando, Deus libertando, né? Através da tua vida, né? Você quer algo maior do que isso para você vivenciar? Você quer algo maior do que Deus para você viver? Né? Então nós temos que aprender a controlar as nossas emoções e vivermos as emoções de Deus, né? Deus, quantas vezes Ele deixou escrito na sua palavra que Ele não quer um povo, né, prostrado. Deus quer um povo de pé, né? Assim como Jesus queria momentos assim de refúgio, nós também queremos. Nós queremos o colo do Pai, né? Quantas vezes queremos ali nos chegar no colo de Deus ali e ficar falando com Ele, né? Ficar ali recebendo palavras bonitas dEle, palavras de conforto, de exaltação, de exortação, né? E quantas vezes queremos isso, mas quantas vezes Deus não está interessado em fazer isso? Deus está interessado em que nós façamos isso para outras vidas que necessitam do poder, da unção, do Espírito Santo de Deus, né? É assim, irmãos, né? Jesus deu um grande exemplo aqui para nós dessa situação específica. Uma multidão que seguia Jesus, a Bíblia diz que, você ouviu aqui nos últimos versículos que nós lemos, né, no versículo número 20, né? Aliás, no versículo 21, né, que 5.000 homens, além de mulheres e crianças, foram alimentados. Então era muita gente. Era muita gente que seguia Jesus. Era muita gente que estava, né, necessitando de algo de Deus ali naquele momento. Né? E a Bíblia diz, olha só, irmãos, olha só o que Jesus falou, né, quando Ele viu aquela multidão, né? Jesus, ouvindo isso, retirou-se do barco conforme
né, nós já falamos, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os de seus enfermos. Né? Que coisa linda, né, irmãos? Que obra maravilhosa. Nós vemos aqui Jesus, e ele olhou para a multidão, conforme nós lemos aqui, e sentiu misericórdia, se compadeceu por todo aquele sofrimento que aquelas pessoas passavam, irmãos. E porque Jesus se compadeceu daquele sofrimento que aquelas pessoas passavam, irmãos, elas foram abençoadas pelo Senhor. Elas foram abençoadas por Deus naquele momento, né? E assim a nossa vida, nós temos que, sabe, olhar ao nosso redor, e quando você for chamado para orar por uma pessoa, para dar um conselho, que você se compadeça dela, né? Que você sinta misericórdia, porque a pessoa está necessitada, a pessoa necessita de algo de Deus, não é algo de você, né? Às vezes, irmãos amados, a gente pode achar que, né, alguém pode achar que, né, a pessoa quando nos procura está precisando da nossa ajuda. Não, ela está precisando de ajuda de Deus. Ela está precisando de ajuda de Deus, e ela, né, está querendo que você seja o intermediário de Deus aí, para poder ajudar, porque quantas vezes essas pessoas vão ver em você, né, vão ver em você ali, né, o poder de Deus manifesto, vão ver em você ali o poder de Deus, né, que pode fazer milagres, vão ver em você ali uma vida diferente, uma vida que pode trazer algo diferente para a vida delas, e você tem que entender isso, e você tem que compreender isso, e você tem que acreditar nisso, né? O lugar ali é deserto. Jesus curou os enfermos, todos que apareceram à frente dele. Jesus curou todos aqueles que estavam ali à frente dele, né? E ainda assim as multidões não deixavam ali aquele lugar, né? É isso que Jesus fazia. Jesus atraía multidões, né? E Jesus fazia milagres, curava os enfermos. Eu sempre falo assim, né, irmãos? Que fazer a obra de Deus, ela depende de uma estratégia, né? A obra de Deus, né, que é feita com sucesso, ela se usa de uma estratégia, que é a mesma estratégia que Jesus usou: pregar a palavra, libertar o cativo e curar os enfermos, né? Pregação da palavra, né? Jesus mandou os seus discípulos, né? Seus discípulos irem às aldeias dizendo, né? Vão, entrem nas casas, lá vocês ministrem a minha paz, anunciem que o reino de Deus está próximo, né? Curem os enfermos e expulsem os demônios. Jesus orientou, ele falou assim, ó, é assim, né? É assim que vocês têm que fazer, vão, ministrem a minha paz, anunciem que o reino de Deus está próximo, né? Expulsem os demônios, curem os enfermos. Então você que é um emissário de Deus, você que é uma pessoa de Deus, tem essa obra, né, nas suas mãos, né? Porque Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, conforme disse a palavra de Deus, né? Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expulsarão os demônios, né? Beberão coisas mortíferas, não vos causará dano, falarão em novas línguas. Quantas promessas maravilhosas para aqueles que crerem, para aqueles que creem em Jesus, né? E você é esse que crê em Jesus. Então os sinais vão te seguir. Você vai fazer a grande obra de Deus através dos sinais de Deus, conforme Jesus fazia. Então não precisamos de malabarismos, não precisamos de maracutaias para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, ela é simples. A obra de Deus foi ensinada por Jesus como deve ser feita. Então, a grande estratégia é pregar a palavra, a grande estratégia é curar o enfermo, a grande estratégia são expulsar os demônios. Então, e você compreenda isso, que nas coisas simples e poderosas de Deus, né, as vidas se convertem, as vidas se encontram com o Senhor, as vidas elas, né, se rendem aos pés do Senhor.
como acontecia aqui com essas multidões, não arredavam o pé da onde Jesus estava, e os discípulos começaram a ficar preocupados e falaram para Jesus: olha, Jesus, esse lugar é deserto, já está tarde, né? E essas pessoas, elas têm que comer, né? Despede elas, Senhor, despede elas, manda elas embora para elas irem para as aldeias, para lá comprarem comida para se alimentarem. Eu penso que os discípulos de Cristo olharam aquela grande multidão, homens, mulheres, crianças, né, famintas, homens, mulheres e crianças necessitadas de algo, né? Homens, mulheres e crianças que não eram pessoas que estavam ali com as suas necessidades plenas supridas, mas estavam ali buscando algo diferente, e eles olharam com seus olhos naturais, e eles olharam com seus olhos carnais, e eles olharam com a preocupação, né, mundana, com a preocupação, né, de uma pessoa normal em relação àquilo que estava acontecendo. E eles só se esqueceram que eles estavam diante de Deus, que eles estavam diante do Filho de Deus. Eles só se esqueceram que eles estavam ali diante daquele que podia resolver todos os problemas daquelas vidas. Deus, Jesus que estava ali, podia resolver todos os problemas daquelas vidas, mas aquelas pessoas, os seus discípulos ainda não tinham compreendido isso. Jesus podia curar o enfermo, Jesus podia libertar o cativo, e Jesus podia sim alimentar aquela multidão, como Deus fez no deserto com o povo de Israel, mandando todos os dias o maná, pão que descia do céu, para alimentar aquelas pessoas, né? Você, né, tenha esta fé e essa compreensão, que Jesus é aquele que cuida de todas as coisas, que Jesus é aquele que prepara todas as coisas. Muito mais vale você pregar a palavra, muito mais vale você curar o enfermo, muito mais vale você expulsar o demônio, do que você se preocupar com as coisas do dia a dia daquelas pessoas, né? E aí existe, irmãos, eu vou falar algo aqui que precisamos tomar muito cuidado de como falar, porque muitas vezes a igreja ela quer se transformar numa fundação. A igreja quer se transformar num lugar de auxílio aos pobres. A igreja ela quer se transformar num lugar de auxílio material às pessoas. Esse não é o foco da igreja. A igreja faz isso também, mas isso não é o foco da igreja. O foco da igreja é pregar a palavra, é libertar o cativo, é curar o enfermo. Este é o foco da igreja. E depois de tudo isso feito, a bênção material vem de forma automática. Lógico, a igreja tem o seu papel, né, de ajudar nessa fase intermediária, né, quando pode, mas o grande papel da igreja é pregar o evangelho, é libertar o cativo e é curar o enfermo. Nós, irmãos amados, não podemos nos esquecer disso. Você nunca perca o foco, porque muitas igrejas estão perdendo o seu foco. E quando perdem o seu foco, viram simplesmente empresas de assistência social, deixando de lado a grande importância de estar ali, né, resolvendo os problemas espirituais das pessoas, para que os problemas materiais sejam resolvidos de forma automática. Quando as pessoas resolverem os seus problemas espirituais, os seus problemas materiais serão resolvidos também. Você compreende isso? Você entende isso? Você compreende que desta forma as coisas acontecerão de forma plena, sem erro, sem engano. As coisas acontecerão de forma natural na vida das pessoas, cumprindo tudo aquilo que Jesus falou, né? Aquele versículo que nós falamos tanto, que muitas vezes é esquecido pelas pessoas, né? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A igreja ministra o poder, que é a palavra de Deus. A igreja ministra a autoridade de Jesus para expulsar demônios e para curar o enfermo, né? Tudo isso que Jesus deixou para nós, né? Que coisa maravilhosa, né? Como é bom sermos edificados pelo poder da palavra, como é bom sermos alicerçados pelo poder de Jesus, o Filho de Deus.
Jesus ali, né, quando os seus discípulos falaram, ó, Senhor, despede essa multidão logo aí, porque eles estão com fome, né? Deixa eles aí, né? Deixa aí essa questão aí espiritual, Senhor. Deixa aí, sabe, esse anseio de estar próximo de ti, desse povo. Deixa aí, Senhor, manda eles embora aí, para eles poderem comer, eles estão com fome, né? E eles estavam se esquecendo que eles tinham fome de Deus, que eles tinham fome de Jesus. Eles estavam se esquecendo que eles tinham fome do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Eles estavam se esquecendo desse detalhe importante naquele momento, naquele instante. Você não pode se esquecer disso. Você tem que ser aquele que discerne, você tem que ser aquele que tem sabedoria, você tem que ser aquele que sabe e julga com prudência as coisas espirituais, para que você possa edificar muitas vidas e não enrolar muitas vidas. E Jesus ali disse aos seus discípulos, né? Eles não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos. Irmãos, nosso Deus é um Deus que não precisa de coisas naturais para abençoar as outras pessoas, né? Teu Deus prepara a tua vida. Teu Deus prepara todas as coisas que você necessita para que você possa ser um vencedor, para que você seja um grande homem ou uma grande mulher de Deus. O problema é que talvez as pessoas estejam preocupadas com a naturalidade das coisas e não compreendam que as coisas que são de Deus, elas são muito maiores do que as coisas naturais, né? As coisas sobrenaturais de Deus são as que edificam-nos. As coisas sobrenaturais de Deus, né, são aquelas coisas que alicerçam a pessoa. O próprio Senhor Jesus disse, né, sem milagres não há conversão. Quando foram lá para Jesus, né, e falaram, Senhor, faz um milagre aí para a gente ver. Jesus ali, obviamente, condenou aquelas pessoas, mas ele disse uma verdade. Sem milagres não há conversão. Então, o mundo espiritual precisa ser revelado. O mundo sobrenatural precisa ser revelado para as pessoas, para que as pessoas se convertam. E como nós vamos agir no mundo sobrenatural se nós não temos fé? E como nós vamos agir no mundo sobrenatural se nós pensamos sempre de forma natural? Nós temos, né, que mudar o nosso entendimento, nós temos que mudar a forma como nós compreendemos as coisas que são de Deus para vivermos as coisas maiores de Deus, que são as coisas espirituais. Quando você ministrar poder, né, o poder de Deus, né, o poder de Deus vai acontecer, né, para a glória do santo nome do Senhor. Você lembra de Elias no Monte Carmelo? Quando ele orou para que Deus mandasse fogo do céu para consumir ali, né, o holocausto, aquele animal que estava ali sobre um altar todo molhado, encharcado de água, né? E Elias pediu a Deus, Senhor, envia fogo do céu agora e mostra para esse povo que tudo que eu fiz aqui foi em teu nome, foi porque tu mandaste, e Deus mandou fogo do céu. Nós temos, irmãos, que crer que Deus nos usa, nós temos que crer que Deus faz a obra através das nossas vidas, através da sua vida, né? E não esqueça dos exemplos de Cristo, né? Se você deve estar agora se regozijando junto comigo aqui, de ouvir estas coisas todas, de ver aquilo que Jesus fez àquela multidão, né? E de ver a reação dos seus discípulos também, de forma ali, né, muito simplória, né? E Jesus mostrando coisas grandes a eles, muito maiores do que aquilo que eles estavam propondo. E a Bíblia diz que Jesus pegou aqueles cestos que estavam 5 pãezinhos e os 2 peixes, colocou, apresentou a Deus no céu, deu graças, abençoou aquele alimento e partiu. E quando ele partiu, houve uma grande multiplicação. Quanto mais eles partiam os pães, mais aqueles pães se multiplicavam. E nós, irmãos, somos assim. Nós não precisamos das coisas naturais desse mundo, né, para sermos supridos por Deus.
Deus, ele se usa das coisas sobrenaturais para nos suprir também. Às vezes, Deus vai preparar um caminho para você, né, para você viver algo de Deus depois de 20 anos, 30 anos. Deus vai preparando a sua história, vai preparando as coisas para acontecerem na sua vida, para que você, depois de algum tempo, viva o propósito de Deus, a abundância de Deus na sua vida. Só não se afaste da palavra do Senhor, só não se afaste daquilo que Deus fala. Seja prudente, honesto, seja uma pessoa que honre e zela pelas coisas de Deus, dê testemunho pleno das coisas que são de Deus, né? Não deixe as pessoas olharem para você, verem um cristão, né, que não dá testemunho das coisas que são de Deus, né? Quando você fala, Deus cuida da sua vida, né? Só que a sua vida, né, não é uma vida, né, que demonstra ali os cuidados de Deus, né? Seja uma pessoa que zela pelas coisas santas na sua vida, não deva a ninguém, sabe? Seja uma pessoa que zela pelos seus compromissos, seja uma pessoa, né, que paga as suas contas em dia, seja uma pessoa, né, que vive a prosperidade de Deus no seu dia a dia. E ser próspero não significa ser rico, ser próspero significa ter todas as necessidades supridas por Deus. E se Deus só supre todas as suas necessidades, como você pode ser uma pessoa que engana, como você pode ser uma pessoa, né, que dá mau testemunho em relação ao seu caráter? Não é assim que deve ser. Mude se você está vivendo uma situação dessa. Se comprometa a viver de uma forma diferente, para que as pessoas não tenham daquilo que duvidar do seu Deus, né, sobre a sua vida, para que as pessoas não tenham que duvidar do poder de Deus na sua vida, e que as suas palavras possam ser palavras, né, que, né, as pessoas não vão duvidar delas por conta daquilo que elas veem em você. Que você seja um grande instrumento do Senhor, que você seja um grande instrumento de Deus para, né, que as pessoas que Deus colocar na sua frente sejam abençoadas por você. Jesus multiplicou os pães, e a Bíblia diz que aquelas pessoas se fartaram, todas elas se fartaram, já estavam se fartando ali, né, do poder de Deus, da palavra de Deus pregada por Jesus, já estavam se fartando ali, irmãos amados, né, das curas, das libertações que Jesus fazia ali. E Jesus trouxe o alimento natural, o alimento necessário para que aquelas pessoas pudessem ser supridas naquele momento. E você fica atento a isso, irmãos. Você fica atento, né, a tudo aquilo que acontece ao teu redor, para que você viva isso. Jesus era um grande, era um homem que vivia, né, em oração, buscando a Deus. Depois que esses homens foram alimentados, irmãos, se você ler o texto posterior, você vai ver ali que Jesus despediu os seus discípulos já de noite, e ele foi orar, ele quis buscar a Deus, ele buscou a Deus, né, para orar sozinho, para ter um momento especial com Deus. E a Bíblia diz que depois, na quarta vigília, ou seja, depois das 4, entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos que estavam atravessando o mar da Galileia ali, andando sobre as águas. Ou seja, Jesus ficou orando, né, toda a madrugada, e quando já estava para amanhecer, ele apareceu aos seus discípulos, né? Jesus buscava o poder de Deus, Jesus buscava a inspiração de Deus, Jesus buscava a unção de Deus ali, em oração. E os crentes oram pouco, os crentes não fazem milagres porque não buscam a Deus na intensidade que Deus deseja. Os crentes hoje são pessoas superficiais, né? Muitas pessoas são superficiais espiritualmente porque não oram, porque não creem, porque tem pouco tempo para essas coisas, tem pouco tempo para ler a Bíblia, tem pouco tempo para orar, tem pouco tempo para buscar o poder de Deus, tem pouco tempo, né, para entregar suas vidas ao Senhor. Jesus ficou toda a madrugada orando, despediu seus discípulos, né, de noite já, né, e ficou orando, buscou um lugar no deserto para que ele tivesse momentos especiais com Deus sozinho, né, para que ele buscasse ali um momento especial com o Senhor, de poder. E aí vem uma coisa interessante, né, irmãos? Eu prezo muito pela oração particular.
Eu busco, na maioria das vezes, a Deus nas minhas orações de forma particular. E eu faço muitas vezes, a grande maioria das vezes, como Jesus mandou. Eu vou para o meu quarto ali e lá eu busco a Deus em secreto. As pessoas que eu respeito, obviamente, algumas formas de pensar, mas aquilo que a Bíblia, na maioria das vezes, ensinou foi que nós devemos buscar a Deus de forma secreta. Nós com Deus. A reunião de oração, ela tem ali um objetivo diferente da oração de busca pessoal com Deus. Eu volto a dizer, a igreja deve buscar ao Senhor de forma individual. As reuniões de oração têm objetivos que são completamente diferentes da nossa busca individual a Deus. E as pessoas estão se alicerçando nas reuniões de oração quando vão. As pessoas estão se alicerçando, sabe, em estar juntos em oração, achando que por causa do irmão tal, por causa do fulano de tal, por causa da irmã tal, Deus vai se manifestar ali, né? Não, irmãos, você tem que ser aquele que aonde você está, na sua oração, o Senhor Deus abre os ouvidos, ouve e te honra na sua oração. Honrar a tua oração não significa que ele vai fazer tudo o que está falando. Porque muitas vezes o nosso coração deseja coisas muito boas para as pessoas e Deus sabe que não é o momento de fazer. Mas, né, você tem que ter clareza e confiança naquilo que é a tua busca. Se você não tem fé que Deus vai te ouvir, se você não tem fé que Deus, né, vai fazer algo que você está pedindo, você, na verdade, não acredita no Deus da Bíblia. Porque a Bíblia diz exatamente ao contrário. Diz que tudo que nós pedimos ao Senhor, tudo que nós pedimos a Deus em oração, crendo em nome de Jesus, nós receberemos. Então, que você, né, compreenda, né, as diferenças que existem entre um e outro. Por isso que eu falo sempre, né? Eu falo assim, olha, irmãos, vamos orar na segunda-feira, como amanhã, né, teremos a nossa reunião de oração, cada um nas suas casas, e nós todos vamos nos encontrar nos átrios do Senhor, ou seja, na presença de Deus, cada um falando ao Senhor, né? Cada um falando a Deus, né, de forma inequívoca, né? Ou seja, Deus estará ouvindo a tua oração, assim como Deus estará ouvindo a oração do fulano, do beltrano, do ciclano, né? Mesmo que seja uma oração conjunta, né? Nós temos que discernir isso, né? Não é um monte de gente orando, né? Porque um monte de gente está orando, que a oração ela tem mais poder. Não, a oração ela tem poder porque falamos ao coração de Deus. Porque falamos a Deus. Porque ministramos a Deus. Jesus ficou a madrugada toda orando e depois foi andar sobre o mar, né? Andou sobre o mar e os discípulos ficaram aterrorizados, ficaram ali, né, com muito medo, porque você imagina, né, irmãos, vendo uma pessoa andando sobre o mar de madrugada. Estavam já navegando ali faz algumas horas. A Bíblia diz que o vento era contrário, então eles faziam muita força para andar poucos metros, né, para atravessar o mar da Galileia. E, né, de repente aparece um homem andando sobre o mar, né, realmente é assustador, né? Mas Jesus, nas suas palavras, disse, calma, fiquem calmos, aí sou eu, o Senhor. Eu sei, irmãos, sabe? Quando você se consagrar, eu sei quando você buscar a Deus, sabe? Muitos milagres Deus vai fazer através da tua vida. Muitos milagres Deus vai fazer através de você. Sabe, irmãos? Deus, Ele não é um João Ninguém. Deus, Ele não é uma pessoa que se convence por palavras. Deus é justo.
Deus age igual. O Filho de Deus, aquele que conhecia Deus, Filho de Deus, que tinha todo o poder de Deus, orava toda a madrugada e buscava Deus de forma constante às madrugadas. E a gente olha e a gente acha, muitas vezes, que a gente faz muito, orando 1 hora segunda-feira. Ah, reunião de oração é segunda-feira, das 7h30 às 20h30. Vou lá orar. E aí você já se acha cheio de poder, né? E aí você já acha que é suficiente para você viver o poder maravilhoso de Deus, né? Para você viver as coisas que são de Deus. Não é assim. Teu Deus não é assim. Teu Deus não quer que seja assim. Teu Deus deseja que você viva as coisas dele plenas, mas que você também entregue o seu coração ao Senhor, de forma plena também, né? Deus é insubstituível. Deus quer dar muito mais a nós do que nós hoje temos. Eu não estou falando de riquezas materiais, não. Estou falando de alimento espiritual, de unção, de óleo derramado sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Deus quer fazer muito mais do que você, talvez, esteja vivendo hoje. Creia nisso, acredite nisso e busque isso, para a glória do santo nome de Deus. Se você é um obreiro de Deus que está me ouvindo, abra os seus olhos e os seus ouvidos. Se você é uma pessoa que serve ao Senhor, né? Você está sendo uma pessoa que está servindo a Deus de forma plena, ou você está servindo a Deus, né, de uma forma imprudente, ou você está servindo a Deus de qualquer jeito, né? Ou você está servindo a Deus, né, sem o mínimo poder, ou você está servindo a Deus de uma forma natural, querendo usar as estratégias dos discípulos de Jesus ali, né? Despede essa multidão aí. Despede logo essa multidão, está dando muito trabalho para a gente, né? Será que a sua servidão a Deus está sendo uma servidão que deseja a bênção das pessoas, ou você está servindo a Deus primeiro preocupado, né, no seu bem-estar, primeiro preocupado na sua vida secular e depois, né, nas vidas pelas quais Deus pode abençoar? Viver a obra de Deus, viver o poder de Deus vai muito além do que viver a nossa vida neste mundo, né? Que você possa ter isso no seu coração também e entender que todas as coisas que são de Deus são muito maiores do que as coisas desse mundo. Você tome cuidado, que às vezes Deus vai, algumas vezes, dependendo da tua atitude, Deus arranca das tuas mãos aquilo que está te afastando dele, aquilo que está te impedindo de fazer as coisas dele de forma plena, né? Para que você aprenda. Tome cuidado, irmãos. Com Deus não se brinca. Aleluia. Vamos então orar, irmãos. Eu vou orar por você agora. Eu vou abençoar a sua vida mais uma vez. Eu vou clamar ao Senhor agora. Eu queria que você clamasse onde você está também. Que a unção de Deus se manifeste na sua vida. Que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Para que você possa, sim, ser usado por Deus com grande poder. Conforme Deus deseja. Porque existem muitas pessoas necessitadas do poder dele, né? Existem muitas pessoas que precisam do poder do Altíssimo neste momento que você está vivendo hoje. E você
É a primeira pessoa que Deus pensa, eu creio, para abençoar determinadas vidas que estão ao seu redor. Vamos orar agora então, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, lava subianda, lava cheia, cerebicandalaste. Ó Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus que pode todas as coisas, Pai. Revela-te a tua igreja, Senhor, revela-te a este povo, lava subia, lambarás, trecheias. Ó Deus, revela, Senhor, com poder e graça, Senhor, de toda a terra, Pai. Ó Deus, revela, Senhor, da glória mais uma vez, Senhor, tocando nos corações, tocando nas mentes, Senhor, tocando, Senhor, nas vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, abre os olhos, os ouvidos, Senhor, cura, liberta, lamassúbia, ricandalalabaxéias, cerebicandalalabaxéias. Ó Deus dos exércitos, Pai, supre, Senhor, da glória as necessidades, quebra as barreiras, Senhor, quebra as portas de bronze, Altíssimo, despedaça os ferrolhos de ferro agora, Senhor, quebra as correntes, sou, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, dá liberdade ao teu povo para que possam te servir, Senhor da glória, para que possam te adorar e para que possam, Senhor Deus, fazer algo muito grande a ti, Senhor da glória, em teu nome, Senhor da glória. Usa os teus servos, Senhor. Usa este povo, Senhor, para curar, para libertar, para proclamar o teu evangelho, Senhor. Usa os teus servos, lavassubiandalalalamacheias, cerebicandalalalamacheias. Ó Deus, usa, Senhor, estas vidas, Senhor, para ministrar o poder, o fogo que vem do alto, Senhor. O fogo do Deus tremendo, o fogo do Deus todo-poderoso, Pai. Papai, em nome de Jesus, Senhor. Ô, Senhor, unge agora, derrama óleo, eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, sobre cada cabeça, Senhor. Abre as mentes, abre os corações, Senhor da glória, Pai. Chacoalha ali, Senhor, exorta, Senhor da glória, Pai. Para a glória de ti, somente para a tua glória, meu Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, para abençoar estas vidas, Senhor, essas vidas que me ouvem, Senhor, que me veem agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Você está abençoado, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus.